Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apoio e exames e o diagnóstico. Essa vai ser a primeira aula que a gente vai estar falando sobre isso. Nós já fizemos a parte prática e agora eu só vou dar continuidade em algumas informações teóricas que eu fiquei de passar para vocês. Os exames laboratoriais, o que que eles são? Eles são conjuntos de exames que são solicitados tanto por médicos quanto por enfermeiros. Quando é por enfermeiro, nós seguimos um protocolo da instituição, né, ou pelo médico após a realização de uma consulta, ou até mesmo durante a internação dos pacientes. Qual que é a função do exame laboratorial? O exame laboratorial, ele vai servir para a gente dar continuidade a um tratamento ou iniciar um tratamento, para a gente fazer um diagnóstico, para a gente fazer o acompanhamento e a evolução do quadro clínico do nosso paciente, para a gente prevenir complicações decorrentes de patologias, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, infarto, entre outras doenças, e também para a gente fazer a coleta de dados epidemiológicos. Então, o exame, ele tem várias funções, ele vai ser solicitado de acordo com a intenção do médico ou do enfermeiro que estiver fazendo essa solicitação. Os exames laboratoriais, eles podem ser de sangue, de urina, de fezes ou de secreções. Qual que seria a atribuição da equipe multidisciplinar para a realização dos exames? É bom a gente esclarecer, com instruções simples e definidas, quais são as recomendações gerais que a gente tem para o preparo do cliente para a coleta do exame. Qual que é o objetivo? Da gente evitar o mascaramento de resultados laboratoriais. Então, quando a gente vai fazer uma coleta, a gente sempre tem que informar para o nosso paciente como que deve ser feito o preparo, porque se ele não for informado disso, às vezes ele faz a coleta do material e depois esse material tem que ser recoletado, porque teve alguma contaminação na hora da amostra, porque não foi feito o jejum correto. E se o jejum ou o preparo não for feito corretamente, isso pode dar alteração nos valores. Então, o médico, ele vai fazer a solicitação do exame e preencher a guia. Já a equipe de enfermagem, muitas vezes vai fazer o agendamento, vai realizar e orientar o preparo da coleta desse material. É importante a gente sempre informar para o nosso paciente quais são os dias da coleta do exame, qual que é o preparo. Ele vai precisar de jejum? Ele vai ter que fazer dieta? Ele vai ter que ter abstinência sexual? Ele pode praticar atividade física? Ele tem que usar medicamento ou não tem? Uma dúvida muito comum dos pacientes é se o paciente faz uso de medicação para hipertensão, para diabetes, se ele vai tomar ou não a medicação nesse dia. Então, tudo isso precisa ser orientado para o nosso paciente. E a gente precisa se certificar de que ele entendeu as orientações que a gente deu. Em alguns casos, tem até um papelzinho, um folder informativo de como realizar a coleta, de como realizar a coleta, não, desculpa, de como realizar o preparo, que vai grampeado junto com a via do paciente. O setor da coleta, ele deve ter acesso aos equipamentos de emergência também, visando propiciar o atendimento de eventuais intercorrências clínicas. Tem paciente que desmaia, tem paciente que passa mal. Então, isso também vai ser responsabilidade do profissional de enfermagem que estiver dentro da sala. Passou mal? A gente precisa prestar os primeiros socorros e solicitar ajuda. Durante a assistência de enfermagem na coleta, o que que a gente vai fazer? Prestar as informações, orientar quanto ao preparo, a gente vai checar se o paciente ele realizou corretamente o preparo para fazer a coleta do exame. A gente vai verificar se ele fez a suspensão de medicamentos somente. Ah, detalhe, pessoal. Eu tinha falado para vocês antes com relação aos medicamentos. Se ele toma medicação para crise convulsiva, para hipertensão, para diabetes ou para outra patologia que ele tem, a suspensão desse medicamento, ela só pode ser feita pelo médico do paciente. Caso contrário, o paciente vai tomar a medicação normalmente, tá bom? Agora, se tiver uma prescrição do médico, vai fazer um exame de coagulação, o médico suspendeu a AS 5 dias antes do exame. Ok. Só quem pode fazer suspensão de medicamento é o médico que faz o acompanhamento desse paciente, tá? O laboratório, ele vai anotar o horário da última dose da medicação e registrar essa informação no laudo. Geralmente, quando a gente vai fazer um exame, eles perguntam, tomou alguma medicação? Qual que foi o horário que tomou? Porque isso precisa estar anotado para a gente evitar que isso possa dar
alguma intercorrência, alguma interferência no exame laboratorial. Quando ele for beber água para tomar essa medicação, a ingestão de pequenas pode até ser realizada, mas pouca quantidade apenas para engolir a medicação, tá? Se você tomar uma quantidade muito grande, aí sim pode interferir, mas a ingesta de pequenas quantidades antes da coleta não quebra o jejum. Ah, eu preciso tomar um remédio para pressão. Posso tomar com um pouquinho de água? Pode, não pode tomar vários copos de água, mas a quantidade suficiente para você engolir a medicação. Fumo e o café, eles não são permitidos antes da coleta, porque eles podem interferir na exatidão dos resultados. Existem alguns impressos que são definidos de acordo com as instituições e o tipo de exame que vai ser solicitado. Isso, gente, vai depender muito das instituições que vocês estiverem trabalhando. Hoje em dia, a maioria das instituições é tudo informatizado. Não tem como a gente mostrar todos os tipos de solicitação que a gente tem, porque são várias. Então, isso vai ficar muito a critério da instituição em que vocês estiverem trabalhando. Quando que a gente pode solicitar exame? Os hospitais, eles podem solicitar exames para os pacientes internados, para os pacientes de pré-operatório, acompanhamento de quadro clínico e para evolução clínica. Nos consultórios, exames de rotina, suspeita clínica de alguma patologia, no caso de alguma doença, pré-operatório, acompanhamento, e nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde, também exames de rotina, suspeita clínica e também acompanhar o quadro clínico e, além disso, coleta de dados epidemiológicos, tá? Na maioria das vezes, os exames eles são solicitados pelos médicos que realizam o acompanhamento desse paciente, mas alguns exames também podem ser solicitados por enfermeiros, como exame de rotina do programa CIS Hiperdia, que é o programa que acompanha a questão da hipertensão e do diabetes, exames solicitados durante a abertura do CIS pré-natal, porque o enfermeiro ele também faz pré-natal nas unidades básicas de saúde. Quais são as recomendações para a coleta? Durante a coleta de material laboratorial, sangue, urina, fezes, entre outros, a gente tem que se atentar para sempre fazer a conferência do nome do usuário com a requisição do exame. Isso é extremamente importante. Checar se é o paciente correto. Peguei a requisição, estou atendendo meu paciente, eu preciso confirmar se esse paciente é o mesmo que está com o nome na requisição. Eu preciso questionar o cliente sobre o preparo, se ele fez o jejum, se ele fez uso de alguma medicação. Detalhe, gente, como que eu faço a conferência do nome? Eu nunca chego e pergunto para o paciente, o senhor é o seu João? Ele pode me responder que sim. Eu pergunto para ele, qual é o seu nome? Qual é a sua data de nascimento? Eu não vou induzir ele a uma resposta, vou perguntar para ele e aí sim eu vou conferir com o nome que está na minha requisição. Vou separar o material para coleta, conforme solicitado. Vou verificar quantos tubos eu vou precisar e quais são esses tubos. Vou preencher as etiquetas de identificação do material com o número do registro do paciente e aí eu inicio a coleta. Uma coisa que também é importante a gente fazer, depois que já tiver etiquetado, é mostrar para o paciente, senhor pode, por favor, confirmar para mim o nome e a data de nascimento? Para ele conferir que aquela etiqueta é dele e não de outro paciente. O profissional responsável pela coleta, ele deve sempre assinar o pedido e colocar a data em qual a coleta foi realizada. Como que a gente acondiciona esse material? As instituições, elas podem acondicionar em caixas térmicas, isso é muito comum dentro das unidades básicas de saúde, e a gente tem as gradinhas, onde logo que a gente faz a coleta, a gente deixa os tubos em cima dessas grades. Mas isso, gente, também muda de acordo com a instituição. Quando a gente vai acondicionar o material em caixas, é sempre importante que a caixa esteja identificada com essa etiqueta de material infectante. Em caso de dano ou vazamento, informar imediatamente as autoridades de saúde pública, porque a gente está trabalhando com secreção, com sangue, com urina, com fezes, e esses materiais, eles são materiais que podem estar contaminados. Então, a gente precisa identificar essas caixas adequadamente. Aqui a gente vai falar um pouquinho do sangue, né, que ele é formado por duas fases, uma de elementos figurados, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E o plasma, que corresponde à fase líquida. Quando o sangue ele é removido da circulação, o que vai acontecer com ele? Ele vai coagular. E do coágulo vai separar um líquido amarelo claro, que é o soro. A gente até fez, né, no laboratório a coleta,
A gente não conseguiu visualizar esse plasma, o soro, mas a gente conseguiu ver como que age a coagulação ali, é que logo em seguida a gente acabou manipulando o tubo. O que que a gente usa para fazer uma punção, uma coleta de exame laboratorial? Eu posso usar a agulha de coleta múltipla, que ela tem 2 calibres, a 25x7, a 30x7 ou 25x8, 30x8. Ah, lembrando, gente, que ela tem 2 pontas. Uma ponta vai ser inserida no paciente e a outra ponta ela vai recoberta por uma borracha protetora. Lembrando que embaixo dessa borracha protetora, a gente tem uma outra agulha que vai perfurar o tubo, permitindo assim que a gente possa fazer várias coletas. E todas essas coletas é utilizando a mesma agulha. A gente já fez essa prática dentro do laboratório. E aqui a gente tem um scalp para venopunção. É um scalp que a gente também vai realizar coleta a vácuo. Mesma coisa, numa ponta eu tenho inserida a agulha que vai entrar no braço do nosso paciente, ou na veia do nosso paciente, e na outra extremidade eu tenho a ponta recoberta pela borracha, que também vai ser perfurada, vai usar para a gente perfurar o tubo. Aqui a gente tem o adaptador para coleta múltipla, que é o famoso canhão. Ele é um dispositivo que a gente vai conectar ou a nossa agulha múltipla ou o nosso scalp para coleta múltipla, para a gente ter maior destreza na hora da gente fazer a punção, desculpa, a coleta. Algumas instituições, eles não têm o hábito de utilizar o canhão. O correto é a gente usar, mas pode ser que vocês se deparem com situações onde a pessoa vai utilizar o scalp de coleta múltipla e não vai estar com um canhão na extremidade, tá? Então, ele vai colocar e na parte que tem a agulha que vai perfurar o tubo, ele não coloca o canhão como base, ele já fura diretamente com a agulha. É muito mais difícil e mais perigoso, tá, pessoal? A gente vai utilizar o garrote. Qual é a função do garrote? Auxiliar na visualização do acesso através da êxtase venosa. Então, quando eu garroteio o braço do paciente, ou próximo à mão, o local onde eu vou fazer a punção, eu vou garrotear para a gente fazer com que aquela veia, ela sofra um processo de dilatação, ela fique mais gordinha para a gente poder puncionar ela. Tem esse garrote, que é o garrote de elástico, como eu disse para vocês, de elástico não, de tecido, eu não gosto muito devido ao fato da contaminação, mas existem vários tipos de garrote, a gente também pode garrotear com a luva. Aqui a gente tem os tubos. Cada tubo, ele tem um aditivo diferente. O que que é esse aditivo? É uma substância que tem dentro desse tubo, que vai desencadear um processo quando entrar em contato com o sangue. Por isso que é importante a gente seguir uma ordem de coleta, para a gente não ter contaminação. Quando a agulha ela vai perfurar o tubo, ela também pode ter contato com os princípios ativos que estão lá dentro, com os aditivos que estão lá dentro. Então, por isso é importante a gente seguir corretamente a ordem de coleta, para a gente evitar a contaminação dos tubos que a gente vai utilizar. Aí a gente tem o tubo sem aditivo, que é o tubo branco, ele não contém nada de aditivo, é transparente, incolor e estéril. A gente utiliza ele para obtenção de amostras biológicas. A gente tem o verde, que contém um anticoagulante. Então, esse tubo, ele serve para coleta de sangue a vácuo e ou aspiração com aditivos que vão inibir a coagulação. Então, ele vai impedir que haja a coagulação do sangue ou do plasma. Depois, a gente tem o vermelho e o amarelo, que contém um gel separador. Esse daqui, ele já tem uma ação diferente, ele já vai acelerar o processo de coagulação. Então, o verde, eu não quero que o sangue coagule. Já no amarelo, eu preciso que o sangue coagule. Aí aqui eu tenho para vocês a sequência para coleta. Então, eu começo pelo tubo azul, depois eu coleto o vermelho e o amarelo, seguido pelo verde, rosa ou lilás e finalizando pelo cinza. E se não tiver todos esses tubos para coletar? Não tem problema. Se eu só tiver o rosa ou lilás, eu só desculpe, eu só vou coletar o tubo lilás ou rosa. Se eu tiver que coletar com o amarelo, o verde, o rosa e o cinza, aí eu inicio a sequência da coleta. Primeiro vermelho ou amarelo, depois verde, depois rosa e depois cinza. Nossa, mas e se eu não lembrar? Geralmente, nos locais onde a gente faz a coleta, já tem uma folha, um informativo com essa sequência. Mas quando você faz isso com frequência, se torna tão automático que você já vai automaticamente separando os tubos.
É muito importante, pessoal, a gente sempre lembrar de separar todo o material que a gente vai utilizar antes da gente fazer a coleta. Imagina, garrotei o braço do meu paciente, estou fazendo a coleta, vi que esqueci um tubo. Então, sempre checar se a gente já está com todo o material que a gente vai utilizar. Aqui eu tenho novamente os tubos de acordo com a cor. Então, o azul, ele tem o citrato de sódio. O citrato de sódio tamponado, ele é utilizado para prova de coagulação em algumas amostras. O ativador de coágulo, que a gente tem o vermelho e o amarelo. No lilás ou no rosa, a gente tem o EDTA, que eles são utilizados em bancos de sangue, os tubos, quando possui EDTA jateado, e o EDTA, ele é um anticoagulante recomendado para a rotina de hematologia, porque ele é o melhor anticoagulante para a prevenção da morfologia celular, da amostra celular. Depois, o verde, ele tem a heparina de lítio, que a ideia é a gente ver como que age a coagulação. A gente tem o cinza, que tem o fluoreto de sódio mais EDTA, utilizados na dosagem de glicose, lactato, hemoglobina glicada, porque a gente vai utilizar o plasma. O fluoreto de sódio, ele é utilizado como um inibidor do glicolítico e o EDTA como um anticoagulante, então ele vai preservar a morfologia ali da célula. As cores dos tubos de coleta e o seu material, o tubo ele pode ser de vidro ou de plástico. Geralmente eles são de vidro, tá? O material pode sofrer alteração de acordo com o laboratório. E a gente tem os tubos também que são mini tubos. Eu não tenho a imagem aqui no slide para vocês, mas ele é um tubo pequenininho que é para quando a gente vai coletar amostra de criança ou a gente vai coletar pacientes que têm difícil acesso. Aí a gente acaba coletando uma quantidade menor de sangue, mas no tubo próprio. A gente precisa lembrar o seguinte, gente: o tubo, ele foi projetado para uma quantidade de sangue. É como se a gente fosse fazer uma receita. Para dar certo, eu tenho que colocar os ingredientes na quantidade exata. Então, para eu conseguir uma amostra de sangue adequada, eu preciso coletar o sangue na quantidade adequada. Quando a coleta ela acontece no sistema vácuo, eu vou conectar o meu sistema, vou pegar a minha agulha múltipla, o meu scalp, conectar no canhão, peguei o acesso do paciente, eu vou colocando os tubos e fazendo a troca sem tirar a agulha ali do braço. Quando eu coloco o tubo, esse tubo ele tá com vácuo. Então ele vai puxar a quantidade exata de sangue. Vai chegar uma hora que eu posso deixar o tubo ali por meia hora, 40 minutos, só um exemplo, tá, gente? E não vai mais encher, porque já deu o limite desse tubo. E qual que é o limite? É a quantidade suficiente de sangue para aquela quantidade de aditivo que tem lá dentro. Se eu colocar menos, eu posso perder a amostra. Se eu colocar mais, eu também perco a amostra. Então, é importante a gente colocar a quantidade adequada. Existem três causas de recoleta, três principais causas de recoleta. Uma delas é a quantidade insuficiente de amostra dentro do tubo. Ah, o acesso está difícil, eu vou coletar menos sangue dentro desse tubo. Você vai perder essa amostra e vai ter que refazer essa coleta. Então, não adianta. Se é um paciente de difícil acesso, o ideal é a gente ter um tubo menor, onde a gente vai colocar sim uma quantidade menor, mas uma quantidade equivalente para a quantidade de aditivo que eu tenho dentro do tubo. Aqui a gente está falando das principais veias para coleta de sangue. A gente dá prioridade pelos membros superiores, lembrando que a coleta ela sempre deve ser distal proximal. Então, o ideal é a gente começar pela mão e depois a gente vir para as veias do braço. Posso utilizar as veias do pé, dos membros inferiores? Posso, mas a gente dá prioridade pelos membros superiores. Áreas a serem evitadas. Preferencialmente, a amostra de sangue ela não deve ser coletada nos membros onde a gente tiver instalado terapia intravenosa. É ideal a gente evitar locais que contenham cicatrizes ou queimaduras. Também devemos evitar a coleta de sangue ao lado da região mastectomizada, já que os linfonódulos daquela região foram removidos e os mesmos, eles são responsáveis pela ativação do mecanismo de defesa. Então, quando eles foram removidos, a defesa ela está minimizada. Então, por isso a gente evita fazer uma venopunção. Se tiver outra opção, a gente acaba preferindo. Por quê? Se tiver algum risco de infecção, aquela região teve as suas células de defesa removida, então ela fica mais vulnerável. A gente evita áreas com hematomas, porque isso pode gerar resultado errado. A gente não funciona em membros com fístula arteriovenosa. O que que é uma fístula arteriovenosa? Uma ligação de uma veia com uma artéria.
Aqui a gente vai falar um pouquinho da hemólise. Isso também é uma coisa que é comum acontecer. Lembra que eu falei para vocês um dos principais erros, que é a quantidade incorreta de amostra de sangue, e a outra é a hemólise. O que que é a hemólise? É a liberação dos constituintes que estão dentro da célula para o plasma, que é o soro. Então a gente tem lá a hemácia, e se eu não homogeneizar adequadamente o meu sangue, essa hemácia ela pode se romper e aí o que está dentro dela vai sair, vai ser liberado e vai contaminar a minha amostra. Então a hemólise ela é a quebra da hemácia. Aqui eu vou passar para vocês algumas boas práticas, né, de pré-coleta para punção e para prevenção de hemólise. Então a gente vai passar o álcool, mas a gente vai deixar o álcool secar antes de iniciar a punção. Passei o álcool, passo pouca quantidade, não preciso lavar o braço do meu paciente. Só a quantidade suficiente para higienizar e espero secar. Evito colher sangue em áreas com hematomas. Em coletas a vácuo, eu punciono a veia do paciente com o bisel sempre voltado para cima, para perfurar a veia com a agulha e tentando usar um ângulo de inserção de 30 a 25 graus. Assim, a gente evita que o sangue se choque contra a parede do tubo, também podendo causar a hemólise da amostra. Os tubos com volume de sangue insuficiente ou em excesso altera a proporção, que é o que eu falei para vocês, de sangue e de aditivo. E aí também pode levar a hemólise a resultados incorretos e ao processo de recoleta. Em coletas de sangue com seringa e agulha, a gente precisa verificar se a agulha está bem adaptada à seringa para a gente prevenir a formação de espuma. A gente não pode puxar o êmbolo com muita força, porque a gente pode quebrar a hemácia e ter a hemólise. Na hora que a gente for passar o sangue da seringa para o tubo, o sangue ele tem que ir deslizando cuidadosamente pela parede do tubo. Eu tenho que ter cuidado para não jogar de uma vez e também para não ter a contaminação da extremidade da minha seringa com o anticoagulante ou o aditivo que tiver dentro desse tubo. Lembrando, gente, não pode empurrar o sangue com força se você estiver usando agulha e seringa, porque isso gera quebra da hemácia. Posicionamento do meu paciente. O paciente, ele também tem que estar posicionado de uma forma correta e de uma forma que você esteja confortável para realizar a coleta. A posição dele também pode interferir no resultado. Se ele estiver desconfortável, isso vai gerar ansiedade, e também a ansiedade pode levar à liberação indevida de algumas substâncias. Lembrando que na hora que a gente vai posicionar o paciente, ele tem que estar confortável? Sim, mas quem vai fazer a coleta também. Não adianta o paciente estar confortável e você estar todo torto, com dificuldade para conseguir fazer o seu trabalho. Aqui tem duas imagens de cadeiras que a gente pode utilizar para a coleta, mas se a gente não tiver as cadeiras, a gente pode utilizar um apoio de braço. É importante que o cotovelo não esteja dobrado, tá? Porque isso também dificulta a nossa coleta. A gente pode pedir para o paciente se colocar em uma posição confortável. Isso daqui, gente, quando o paciente ele está no leito, tá? Caso esteja em posição de supina, a gente pode usar um apoio adicional se for necessário. Pode colocar um travesseiro, por exemplo, debaixo do braço, para que ele não fique com o braço dobrado. Se ele estiver numa posição semi-sentada, o posicionamento do braço para a coleta se torna relativamente mais fácil. Alguns cuidados para uma punção bem-sucedida. Após a gente avaliar o acesso venoso, a gente vai escolher o material que é compatível. Se o paciente tem acesso venoso difícil, a gente pode utilizar um scalp ou uma agulha de menor calibre. Aqui, geralmente, as coletas, elas são realizadas com scalp ou com agulha múltipla. A gente evita fazer a coleta com agulha e seringa. E sempre puncionar a veia do paciente com o bisel voltado para cima, não se esqueçam disso. Respeitar a proporção de sangue de aditivo e a angulação na hora da introdução da agulha. A técnica de coleta, a gente já fez, né, essa técnica dentro do nosso laboratório. O material que a gente vai precisar, o garrote, o curativo adesivo para a gente ocluir depois que finalizar a coleta, o scalp ou a agulha descartável, o adaptador, que é o famoso canhão, e os tubos que a gente vai precisar. Esse procedimento, gente, sempre deve ser feito de luva. Então, vou iniciar a minha coleta. Não tem chance de eu ter contato com nenhuma secreção, fluido corporal, a pele do paciente está íntegra. Preciso já colocar a luva? Não. Eu posso garrotear o braço do meu paciente, verificar a rede venosa dele, olho um braço, olho o outro, vejo qual a melhor veia. Feito isso, eu solto o garrote,
separo todo o meu material, monto tudo certinho, e na hora que eu for iniciar a coleta, aí eu coloco a minha luva. Aqui é o passo a passo que a gente já fez. Lembrando que a gente nunca pode tirar a agulha antes de soltar o garrote. Em que momento eu solto o garrote? Eu solto o garrote de acordo com a veia do meu paciente. Se ela é uma veia muito calibrosa, o sangue está jorrando bem, eu posso tirar no começo. Se esse paciente tem um acesso mais difícil, a veia mais fina, o ideal é eu tirar só depois que eu finalizar a última coleta. Então, coletei o meu último tubinho, terminei esse tubo, aí eu já solto o garrote, porque se eu soltar antes, pode ser que eu tenha uma dificuldade maior para conseguir finalizar a minha coleta, dependendo da quantidade de tubos que eu vou precisar. Depois que a gente retira o tubo, ó, a gente retira o sangue, a gente precisa homogeneizar o tubo. Quantas vezes eu faço esse processo de inversão do tubo? Isso, gente, é de acordo com o fabricante. A gente precisava saber olhar quando a gente compra, né, quando a instituição compra os materiais, e ver qual a orientação dele para o número de inversão do tubo, tá? Algumas complicações que eu posso ter decorrentes da coleta. Eu posso ter hematoma, esse hematoma vai ficar ali uma marquinha roxa. Pode acontecer quando a gente tem uma veia muito frágil ou muito pequena em relação ao calibre da agulha, quando a agulha ela ultrapassa a parede posterior da veia, quando ela perfura parcialmente, quando a gente realiza diversas tentativas de punção sem sucesso, quando a agulha é removida sem a prévia retirada do torniquete e quando a gente não faz a aplicação de pressão adequada. Terminou a coleta? Pede para o paciente comprimir o local onde a gente fez a punção e não dobrar o braço em seguida, tá, pessoal? Essa informação é bem importante. Punção em artérias. Vocês não puncionam artérias, vocês só puncionam veias, ok? A gente pode ter a transfixação também como complicação. A transfixação, ela é bem comum, principalmente quando vocês estão começando a fazer a coleta. Aí é aquele momento que eu falo para vocês, gente, traciona um pouco a agulha. O que que é isso? Puxa um pouco a agulha para que ela entre dentro da veia. Eu posso ter a estenose ou o colabamento da veia. Nesse caso, a gente retira o garrote para permitir o restabelecimento da circulação e tenta virar lentamente o adaptador ou a seringa, se vocês estiverem usando, para que o bisel seja desobstruído. Eu posso estar com o bisel encostado na parede da minha veia. Aí o que que eu faço? Aumento um pouco a angulação e introduzo um pouquinho mais a agulha para ela chegar na veia. Posso ter a penetração parcial, mesma coisa, introduzo mais um pouquinho o bisel para você, a agulha para você conseguir chegar na nossa veia. Com relação ao exame de sangue, a gente já finalizou. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o exame de urina. A análise da urina, ela é um método diagnóstico complementar. Trata-se de um exame indolor, não dói para a gente fazer a coleta de urina, a não ser que a gente use uma sonda. Aí a gente vai ter um pouquinho de incômodo na hora da passagem dessa sonda. A gente vai avaliar se tem a presença de sangue na urina, a gente vai avaliar se tem pulso, se tem proteína, se tem glicose. Então, através do exame de urina, a gente consegue avaliar várias questões e também fazer o diagnóstico de possíveis infecções de urina. O fato da urina ela ter uma aparência completamente normal não significa que ela não possa conter alterações. Mesmo que você olhe e ela não tenha a presença de alterações, ela pode estar com presença de glicose, presença de pus, em pequenas quantidades. Mesmo a presença de sangue pode ser apenas microscópica. Então, às vezes tem sangue, mas eu não consigo enxergar a olho nu, só através do microscópio. A urina, ela também pode ser utilizada para a gente pesquisar a presença de drogas no organismo, sejam essas drogas lícitas ou ilícitas. O exame de urina, a gente pode coletar uma amostra aleatória, né, que em geral é coletada como parte do exame de rotina ou durante a hospitalização. O exame de urina, ele nos permite detectar vários distúrbios urinários e sistêmicos, e também, como a gente disse, o consumo de drogas. Qual que é a finalidade? Detecção de problemas renais e das vias urinárias, processos irritativos, inflamatórios, infecciosos, distúrbios metabólicos e outras coisas relacionadas à urina. Não tem necessidade de nenhum tipo especial de preparo para a coleta de uma urina de rotina,
mas algumas características, elas vão se modificando ao longo do dia, dependendo do período em que o paciente permanecer em jejum. O intervalo entre as micções, a prática de atividade física, o uso de medicação, tudo isso pode alterar. Para a gente ter uma amostra fidedigna de urina, o ideal é ela ser coletada com no mínimo 2 horas após a última eliminação de urina. Então, fez xixi, conta 2 horas para a gente coletar a amostra para ter uma amostra mais fidedigna. A gente tem alguns tipos de amostra de urina. A gente tem a urina 1, que é a primeira urina da manhã, a segunda urina da manhã e amostras aleatórias. A amostra aleatória ela é muito utilizada pela facilidade, pela comodidade durante a coleta, já que a coleta pode ser realizada em qualquer horário. A primeira amostra ela é ideal para o exame de rotina por ser mais concentrada e conter substâncias que geralmente não são encontradas nas amostras aleatórias. E a segunda amostra, o paciente deve permanecer em jejum após a primeira micção, e essa amostra, a gente precisa evitar a contaminação da urina com metabólitos provenientes de alimentos ingeridos na noite anterior. Aqui eu tenho a coleta do jato médio, que o paciente ele vai ser orientado quanto à asepsia e o manuseio adequado do recipiente estéreo. No caso do jato médio, é uma urina estéreo, a gente tem que evitar a contaminação. A gente vai colher uma urocultura. Então, na urocultura, a gente vai ver se tem o crescimento de micro-organismos naquela urina. Por isso que a gente orienta o paciente a fazer a asepsia antes de coletar, a não contaminar o tubo. Por quê? Pode crescer micro-organismos, mas não derivado da urina, derivado do processo de contaminação na hora da coleta da urina. Instruções para a coleta do jato médio. Nas mulheres, sentar no vaso, com as pernas afastadas, realizar a asepsia do local, destampar o frasco. Com uma das mãos, ela afasta os grandes lábios e com a outra, ela segura o frasco já destampado. Ela despreza um pouquinho o primeiro jato de urina e o restante ela coleta dentro do frasquinho. Deu ali o limite, despreza o restante da urina no vaso, tampa o frasco e entrega para a pessoa que vai fazer a coleta. Aqui a gente tem o passo a passo. Se for homens, realiza a asepsia no local, destampa o frasco, mesma coisa, retrai o prepúcio com uma das mãos e com a outra segura o frasco, elimina um pouquinho do primeiro jato, o restante coleta no frasco coletor. Aqui a sequência de imagens. Esse daqui é o frasco coletor para criança. Então, ele tem uma fita autocolante. A gente tem 3 tipos de frasquinho. A gente tem o de menino, o de menina e o universal. Esse saquinho, ele precisa ser trocado a cada 30 minutos. Então, coloquei o saquinho na criança, não fez xixi, deu 30 minutos, eu tenho que tirar ele e colocar um novo para evitar a contaminação. Então, a gente vai realizar a asepsia ali da região genital com clorexidine, retira o papel que recobre a parte adesiva, que é essa parte amarela que está na imagem para vocês, e coloca em torno da uretra do nosso paciente, da criança. Aqui eu não tenho a imagem do feminino e do masculino, mas depois eu levo para vocês e mostro em sala de aula. Lembrando que precisa ser trocado a cada 30 minutos, tá, pessoal? Aqui, quando a gente for fazer coleta de bolsa coletora, a bolsa coletora, ela vem conectada ao catéter vesical de demora. Como que eu coleto? Eu nunca vou coletar a urina que está concentrada dentro dessa bolsa. A urina que está concentrada dentro dessa bolsa é uma urina que já vai estar contaminada. Ela vai estar ali há muito tempo, vai ter criação de micro-organismos. Então, como que eu faço? Eu vou clampear o catéter do paciente de 1 a 2 horas antes de realizar a coleta. O que que é clampear? Essa bolsa coletora, ela tem como se fosse uma travinha, e aí quando eu uso essa travinha, eu empurro ela, eu vedo a passagem da urina para a bolsa. Então, eu travo ela, deixo travada de 1 a 2 horas, aí eu vou realizar a asepsia com álcool a 70% no local apropriado. Qual que é o local apropriado? Na imagem aqui do lado, a gente tem como se fosse uma bolinha com um círculo vermelho. O que está dentro desse círculo vermelho, essa bolinha, no meio, ela tem um silicone. E é esse silicone que eu vou furar para drenar a urina para coleta. Então, eu vou higienizar essa parte com álcool a 70%, vou pegar uma agulha 25/7, uma seringa de 10 ml, e vou furar nesse orifício, nesse silicone.
Aí eu vou aspirar cerca de 30 a 60 ml de diurese. Ah, mas e se eu tiver com uma seringa de 10? Você puxa 3 seringuinhas, tá, pessoal? A gente nunca coleta a diurese da bolsa coletora. Essa amostra ela já vai estar contaminada. Feito isso, tirei ali do silicone, aspirei os 30 ml, coloquei no frasco, identifico com o nome do paciente, a data, o horário, a forma de coleta e encaminho para o laboratório. Sempre vou registrar no prontuário do meu paciente, se ele estiver hospitalizado, o horário que foi feita a coleta da amostra e do transporte para o laboratório. Vou especificar se ele estava em jejum, se foi uma amostra aleatória, se foi um jato médio. Quando estiver falando em urina, vou anotar o aspecto, odor, coloração, qualquer característica em comum. Se tiver presença de sangue, de secreção, a gente anota no prontuário, mas isso são para os pacientes que estão internados. Aí a gente tem a coleta de 24 horas. Como que funciona isso? Esse daqui de coleta de 24 horas, os hormônios, as proteínas e os eletrólitos, eles são excretados em pequenas quantidades na urina. Então, isso permite com que a gente consiga avaliar dentro de um período prolongado. Qual que é o preparo do paciente? Não tem necessidade de preparo especial. O paciente ele só deve manter a sua rotina, mantendo suas atividades habituais, práticas de atividade física, alimentação. Por isso esse exame, o motivo dele não é uma indicação, desculpa, quando a gente vai fazer o preparo, a gente vai coletar por 24 horas, mas eu quero que ele continue mantendo a rotina diária dele. Qual que é a instrução para coleta? No primeiro dia, o paciente acordou lá, vamos por 7 horas da manhã. Ele vai desprezar totalmente a sua urina, vai tentar esvaziar completamente a bexiga. A partir daquele momento, todo o xixi que ele fizer, ele vai coletar dentro desse frasco até o dia seguinte. Ele não desprezou a urina às 7 horas da manhã de um dia, aí ele ficou coletando durante o dia inteiro. No dia seguinte, 7 horas da manhã, a primeira urina ele ainda coloca dentro do frasco. Depois disso, segue a rotina. E esses frascos ele retira no laboratório ou nas unidades básicas de saúde, quando ele tiver a solicitação desse exame. Quantas garrafas ele vai encher? É de acordo com a quantidade de urina que ele faz, mas toda a urina dentro de um período de 24 horas precisa ser coletada dentro do frasco. Agora a gente vai falar um pouquinho do exame de fezes. O exame de fezes, ele nos permite uma análise macroscópica das características das fezes, que inclui coloração, consistência, odor, mas também nos permite uma análise microscópica, onde a gente vai visualizar a presença de ovos, de larvas. Então, ele tem como finalidade o estudo da função digestiva, a dosagem de gordura fecal, a pesquisa do sangue oculto, a pesquisa de ovos e de parasitas e na coprocultura, que é utilizado em casos de gastroenterite aguda. O estudo da função digestiva. A amostras de fezes, elas são coletadas de forma aleatória, ou durante períodos específicos, considerando que a amostra de fezes, ela não pode ser obtida ela só pode ser obtida sobre solicitação, tá? Etapas essenciais: confirmar a identificação do paciente e explicar o procedimento para o paciente. Então, vou fazer um exame de fezes, eu preciso ter um pedido. Vou pedir para o paciente avisar, né, quando ele sentir urgência em defecar. Isso, pessoal, se a gente estiver com o paciente internado. O paciente está internado, precisa fazer uma coleta. Eu vou falar, olha, quando você sentir vontade de evacuar, você me avisa porque a gente vai precisar coletar. Aí ele vai coletar onde? Ele vai coletar dentro da comadre. A gente orienta ele a evitar contaminar a amostra com urina. Então, ai, tô com vontade de fazer cocô, com vontade de fazer xixi. A gente evita fazer essa contaminação. Vai calçar a luva, vai utilizar um abaixador de língua para transferir uma quantidade de amostra. Então, o paciente estava com vontade de fazer cocô, te comunicou. Você pegou uma comadre limpa, ele evacuou dentro dessa comadre, com uma luva e uma espátula, você vai tirar uma quantidade de fezes e colocar dentro do recipiente para enviar para o laboratório. Se tiver presença de muco ou de secreção que tenha sido eliminada junto, a gente pega esse material e também coloca junto para enviar para o laboratório. Vai registrar o horário da coleta da amostra, vai anotar o horário do transporte e as características dessas fezes. Lembrando que isso se for coleta em ambiente hospitalar, paciente internado. Caso contrário, a gente dá os frasquinhos para o paciente, faz a orientação
e ele só traz para a gente o potinho já com as fezes. Aí a gente tem a coprocultura. Qual que é a descrição? A flora bacteriana normal nas fezes inclui diversos micro-organismos que são potencialmente patogênicos. Esse exame, ele é valioso para a gente identificar os patógenos que provocam doenças gastrointestinais. Então, a finalidade da coprocultura é identificar o micro-organismo que está causando alteração no sistema gastrointestinal e identificar indivíduos sadios infectados por bactérias, que é o que a gente chama de portador. Então, a coprocultura, a gente faz a coleta das fezes e manda para análise para ver se vai crescer micro-organismos ali. Fator que interfere, contaminação da amostra com urina, e se você estiver fazendo uso de alguma terapia antimicrobiana, isso também pode reduzir o crescimento bacteriano. Aqui, a gente tem a pesquisa de ovos e parasitas. Como que seria isso? A gente vai avaliar se tem algum micro-organismo, algum parasita, algum ovo de parasita na fezes, que pode estar causando diarreia ou pode estar causando alguma outra alteração. Aqui a gente tem a coleta de oxiúrios. Oxiúrios, ele raramente é encontrado nas fezes, porque a fêmea, ela migra até o ânus, e é no ânus que ela deposita seus ovos. Então, para a gente fazer a coleta, a gente cola uma fita adesiva, o lado aderente para cima, sobre a extremidade de um abaixador de língua e aplica firmemente na área anal. E aí, depois disso, a gente transfere a fita adesiva para uma lâmina. Por quê? O oxiúrios, ele vai ficar todo grudadinho ali na parede do ânus. Então, a gente precisa fazer esse procedimento para conseguir fazer a coleta dele e ver se tem presença ou não. O oxiúrios, ele dá uma coceira anal muito grande. A gente também verifica a presença de sangue oculto. Então, qual que é a finalidade da coleta de fezes para isso? A gente vê se está tendo presença de sangue nas fezes. Esse sangue, ele pode estar vindo do trato gastrointestinal. E isso vai ajudar o médico a fazer diagnóstico de possíveis cânceres ou de possível hemorragia em trato gastrointestinal. Lembrando, paciente em ambiente hospitalar, a gente sempre tem que fazer a anotação de enfermagem. Aqui a gente tem os SWABs. O SWAB, ele é um exame onde são coletadas amostras de nasofaringe, orofaringe, orelha, olho, reto e feridas, para a gente identificar se tem a presença de algum patógeno ali, de algum micro-organismo ou algo do tipo. O tipo de swab a ser realizado vai depender da parte do corpo afetada. O médico solicitou uma cultura de uma ferida que não está cicatrizando, que não está reagindo ali ao antibiótico. Eu vou pegar um swab, passar nessa ferida e encaminhar para análise. Posso fazer a coleta da orofaringe, posso fazer a coleta do olho. O swab, ele se tornou muito comum para o teste do COVID, né, que a gente utiliza o swab para coletar secreção e fazer análise. Então, aqui, ó, no caso do COVID, a gente coleta da nasofaringe. Aí a gente tem coleta da orofaringe, da orelha, do olho, do reto e de possíveis ferimentos. Ele é como se fosse um cotonete grandinho, bem maior, na pontinha ele tem a extremidade de algodão. Antes da gente realizar a coleta com suave, a gente tem que identificar o frasco, realizar a higiene das mãos e colocar o EPI adequado, avental, luva, máscara, para a gente poder fazer a coleta com segurança. Aí aqui a gente tem a coleta da orofaringe, a coleta da orelha, da nasofaringe, dos olhos, do reto. Então, como que a gente vai fazer a coleta? Vai depender da solicitação do médico. É importante a gente sempre estar com luvas na hora de fazer essa coleta, principalmente quando a gente vai ter chance de ter contato com sangue ou secreção. Aqui a gente tem alguns cuidados da enfermagem na hora de fazer a coleta com suave, que é sempre anotar se o paciente estava fazendo uso recorrente de algum antibiótico, orientar o paciente a não utilizar antisséptico antes de obter a amostra do olho para a cultura, para evitar irritar o olho e inibir o crescimento de micro-organismos. Aqui a gente está falando mais dos olhos, mas o suave a gente sempre vai anotar se o paciente está fazendo uso de alguma substância, de algum medicamento, tudo isso a gente tem que colocar porque isso pode interferir no crescimento de micro-organismos.
Pessoal, essa aula foi mais para a gente falar um pouquinho sobre os exames, explicar um pouquinho mais para vocês sobre a coleta de urina, coleta de fezes, coleta de suave. E na próxima aula que a gente tiver em EAD, a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação dos exames laboratoriais. Essa foi mais para a gente ver como realizar a coleta, e no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre como interpretar o resultado dos exames.